Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao segundo webinar SPEM, Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e CRIA-M, Centro de Responsabilidade Integrada de Esclerose Múltipla. Informo que esta sessão está a ser gravada para darmos a oportunidade de visualização posterior a quem não conseguiu assistir em direto ou para quem quer rever a sessão mais tarde. O meu nome é Sónia Rebelo, trabalho no Departamento de Comunicação da SPEM. Como alguns já saberão, esta é a segunda sessão de um ciclo de webinars Academia da Pessoa com Esclerose Múltipla. Estes webinars estão a ser coorganizados pela SPEM e pelo CRI de Esclerose Múltipla. Portanto, iniciaram-se em abril passado e este ciclo irá decorrer até ao final deste ano, numa frequência mensal. O grande objetivo destes webinars é capacitar os utentes, os seus familiares e cuidadores, apoiá-los na gestão da esclerose múltipla, contribuindo para mais literacia em saúde. Cada webinar tem uma temática diferente e de interesse para as pessoas com esclerose múltipla e para a sua rede de apoio. A temática de hoje aborda o acesso à medicação inovadora, vantagens e condicionantes, e vai ser dinamizada pela doutora Celina Rodrigues e pela doutora Carla Arriegas, ambas do CRIA-M, do CRI de Esclerose Múltipla. Vou então apresentar as nossas speakers, que têm um excelente percurso profissional, mas que vou aqui resumir. A doutora Celina Rodrigues é farmacêutica assessora da carreira farmacêutica. Em 1994, licenciou-se em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Só um bocadinho que eu estou aqui a ouvir aqui algum ruído. Vamos ter que desativar aqui alguns microfones. Peço desculpa por esta interrupção. Estava eu a dizer que a doutora Celina Rodrigues, em 1994, licenciou-se em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. É especialista em farmácia hospitalar pela Ordem dos Farmacêuticos desde 2001. E desde 1994 que exerce funções no Hospital de Santo António dos Capuchos, tendo assumido o cargo de responsável de farmácia em 2014. É docente convidada da Unidade Curricular de Farmacologia da Licenciatura de Enfermagem na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal desde 2008. Integra uma equipa de investigação como farmacêutica em diversos ensaios clínicos de diferentes áreas. Tem também sido palestrante em várias conferências da área da esclerose múltipla e realiza consultas farmacêuticas no CRI de Esclerose Múltipla desde 2023. A doutora Carla Arriegas é farmacêutica licenciada em Ciências Farmacêuticas desde 1992, em farmacêutica hospitalar desde 1996 e é, desde 2003, farmacêutica especialista em farmácia hospitalar no SHULC, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. Esteve integrada no grupo de feridas material de penso entre 2004 e 2010. Foi um dos elementos da Comissão de Material de Penso com efeito terapêutico entre 2010 e 2020. É coordenadora da Comissão de Material de Penso com efeito terapêutico desde 2020. Foi farmacêutica do Serviço de Neurologia entre 2010 e 2022 e atualmente é farmacêutica também no CRI de Esclerose Múltipla. Antes de passar a palavra às nossas especialistas, quero dizer-vos que no final do webinar, portanto, no final das apresentações das nossas speakers, teremos disponíveis cerca de 15 minutos para perguntas e respostas. Podem colocar questões que não tenham ficado esclarecidas com as apresentações. Essas perguntas vou pedir-vos para escrevê-las, para que vocês as escrevam no chat da plataforma Teams. Portanto, é mais fácil vocês escreverem no chat do que passar a palavra a todos, pode tornar-se um pouco mais confusa. Eu própria farei a leitura das perguntas no chat. No entanto, vou pedir-vos que, para melhor entendimento da nossa parte, usem o chat apenas para a colocação de perguntas. E, naturalmente, se quiserem fazer os vossos cumprimentos ou agradecimentos, mas evitem escrever comentários, porque depois torna-se um bocadinho confuso perceber o que é uma pergunta, o que é um comentário, e torna-se difícil depois para nós extrairmos as perguntas.
Pronto, agora sim, depois das apresentações, vamos começar e vou passar a palavra à doutora Celina Rodrigues. Ora, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer a gentil apresentação de introdução da doutora Sónia. É com imenso prazer que aceitei participar, dar-vos um pouco a conhecer daquilo que é o nosso dia-a-dia e relativamente também a alguns aspectos sobre a medicação inovadora. Como disse a doutora Sónia, vai ser uma apresentação em conjunto, irei fazê-lo com a doutora Carla Arriegas e aproveito para dizer que a doutora Carla Arriegas tem assumido desde o ano passado no CRI de esclerose múltipla como farmacêutica de referência. Portanto, eu faço algumas atividades, em alguns momentos, sempre que é possível, e com muito gosto, porque é uma área que tenho desde há muitos anos tido uma proximidade e portanto, é com muito gosto que o faço. Passo então, o que é que vamos falar aqui no decorrer da apresentação? Os tópicos. Peço o próximo slide, por favor. Não sei se estão todos a ver. Certo? Sim. Sim, já vimos. Ok, obrigada. Os tópicos passarão por uma fase inicial de... Não estou a ver. Ficou mute. Não estou a ver. Peço imensa desculpa. Repito, os principais tópicos que iremos abordar são uma fase inicial de inovação, do que é o acesso à terapêutica inovadora, falar-vos um pouco sobre o desenvolvimento do medicamento, como é que ele surge até, como é que ele é desenvolvido até chegar ao doente, aspectos regulamentares sobre a sua aprovação e a autorização de introdução no mercado, depois passar um pouco sobre a terapêutica, a evolução que ela tem tido ao longo dos anos a nível nacional e também a nível da ULS. Atualmente somos designados por Unidade Local de Saúde de São José, já não somos Centro Hospitalar Lisboa Central. E, por fim, falar-vos um pouco da consulta farmacêutica, que medicamentos genéricos, dar-vos a conhecer o que são medicamentos genéricos e biosimilares. E, por fim, a título de conclusão e de modo resumido, quais são as vantagens e condicionantes deste acesso à terapêutica inovadora. O que é inovação? O que é que podemos dizer quando falamos em inovação? Podemos pensar que é criar algo novo, um projeto, um serviço, um processo ou ideias novas, ou também a capacidade de introduzirmos algumas novidades ou melhorias em processos que já existem. Portanto, tudo isto pode ser considerado inovação. Quando falamos em inovação farmacêutica, remete-nos automaticamente para novos medicamentos. Efetivamente, quando temos medicamentos novos com novos mecanismos de ação, portanto, atuam de formas diferentes daqueles que já temos, com novas indicações terapêuticas, temos também, às vezes, medicamentos que vão ter indicações para novas populações, como a pediatria, e medicamentos surgem no mercado para preencher lacunas terapêuticas. Às vezes a novidade é mesmo essa, é conseguirmos ter um medicamento que ainda não trata aquela doença ou uma fase de determinada doença. Alguns medicamentos já existem e, portanto, temos novos medicamentos que apenas trazem maior eficácia, ou seja, apresentam um valor terapêutico acrescentado, e outros medicamentos que surgem no mercado trazendo mais segurança, ou seja, menos efeitos adversos, melhor gestão de efeitos adversos, outros medicamentos com melhores vias de administração, com formas orais, formas de administração, por exemplo, de intermitente, 2 vezes por ano, 1 vez por mês, e, portanto, todos estes aspectos são formas de inovar. Também medicamentos genéricos e biosimilares são medicamentos que surgem depois dos originais terem estado no mercado ao fim de alguns anos, e estes surgem trazendo uma novidade do ponto de vista económico. São medicamentos também com eficácia, segurança, qualidade, mas mais económicos. E, portanto,
quando falamos, desculpa, mas ok. E como ter acesso a estas terapêuticas inovadoras? Quando podemos tê-lo de duas formas, ou numa fase precoce, ainda numa fase de desenvolvimento do medicamento e de estudo, na fase dos ensaios clínicos. Há doentes que participam e são incluídos nos ensaios clínicos e têm desta forma acesso à terapêutica inovadora, mas também quando há AIM, ou seja, uma autorização de introdução no mercado. Depois de feitos alguns os ensaios clínicos devidos, os medicamentos têm uma autorização de introdução no mercado e até ser iniciada a sua comercialização abrangente para todos os doentes, há uma fase ainda que é regulada pelo Infarmed através de avaliação, é feita uma avaliação farmacoeconómica e os doentes poderão ter acesso nesta fase através de autorizações especiais dadas pelo Infarmed, através destes, chamamos-lhe os programas de acesso precoce, ou seja, uma fase anterior à comercialização. Mas esta fase a doutora Carla depois terá a oportunidade de vos explicar um pouco melhor. O ciclo de vida do medicamento, eu vou apresentar de seguida um vídeo. Esse vídeo vai resumir o que está aqui neste diagrama de uma forma mais perceptível, sobre todas as fases, desde o desenvolvimento do medicamento até chegar ao doente e à sua utilização. Doutora Celina, desculpa interromper, mas está aqui a haver um problema com os slides. Penso que tem que mesmo que ser eu a passar os slides, porque senão não conseguimos ver os slides a passar. Sim, estamos ainda portanto, na inovação farmacêutica, no mesmo slide. Então, eu vou voltar atrás, ok? E doutora... Eu fiquei no quarto slide. Quando doutora Inês, se calhar pode passar até ao slide onde ficou parado. E se quiserem, posso, resumidamente, se acharem que é necessário. Portanto, eu fiquei no quarto slide, portanto, devem ter ficado também... sim, é o que estamos a ver no quarto slide, sim. Sim, doutora Celina, então comece do quarto, que passo eu, está bem? Certo, combinado. Pedimos desculpa por estas pequenas questões e problemas tecnológicos. Claro que sim. Quando falamos de inovação farmacêutica, de facto, remete-nos sempre para os novos medicamentos. Novos medicamentos que trazem novos mecanismos de ação, outros casos onde são novas indicações terapêuticas, novas populações. Há casos onde o medicamento existe e que depois é feito estudo e é apresentada, portanto, para aquela área, para aquele alvo, a população-alvo, como a pediatria. Alguns destes medicamentos novos vêm preencher lacunas terapêuticas, ou seja, são medicamentos que trazem maior eficácia, que trazem, portanto, que vão tratar uma doença que até à altura não havia nada para tratar, ou uma fase da doença. Outros destes medicamentos que já têm medicamentos para tratar a doença, mas vêm novos medicamentos onde trazem maior eficácia, portanto trazem mais eficácia no tratamento. Há outros medicamentos que surgem no mercado como a novidade a nível da segurança, mais segurança, melhores efeitos adversos, menos efeitos adversos, alguns deles com melhor gestão destes efeitos. Alguns casos
estes medicamentos podem trazer melhorias a nível da via de administração, tivemos o desenvolvimento também de várias formas orais, que vieram permitir e melhorar a taxa de adesão. Temos formas de administração intermitentes, 2 vezes por ano, 1 vez por mês. Portanto, todas estas alternativas e novidades trazem uma forma de inovação, assim como novas formas farmacêuticas, desde as formas orais e outras que também trouxeram algumas novidades. Os medicamentos genéricos e os medicamentos biosimilares também acabam por ser uma novidade, eles resultam depois de alguns anos de existência dos medicamentos originais e trazem a novidade desde ter a mesma segurança, a mesma qualidade e a mesma eficácia, mas acabam por ser mais económicos. Próximo. Já está no próximo? Peço desculpa. Já está, sim, sim. Ok. Como é que podemos ter acesso à terapêutica inovadora? Temos uma fase que podemos ter acesso numa fase precoce, ou seja, enquanto o medicamento ainda está em desenvolvimento, no ensaio clínico, podemos incluir doentes nesta fase, ou então, quando o medicamento já tem um AIM, que é uma autorização de introdução no mercado, o doente, depois de termos esta autorização, pode, inclusivamente, e antes da comercialização, isto é importante, porque há aqui uma fase onde é efetuada por parte do Infarmed uma avaliação farmacoeconómica. E nesta fase, ainda numa fase precoce, através de programa de acesso precoce, pode haver a inclusão de doentes, ou seja, doentes a fazer esta terapêutica inovadora, mediante autorizações especiais dadas pelo Infarmed. O próximo slide é o slide sobre o ciclo de vida do medicamento, é apenas um diagrama e que vai servir aqui para vocês, para se conseguir ver de seguida um vídeo que vai resumir esta fase destas fases, várias fases do ciclo de vida do medicamento. Esse então, doutora Inês, por favor de passar. Não sei se o vídeo conseguiam ver. Sim? Posso tentar passarem o vídeo? Sim, ok, eu vou experimentar. Se conseguirem todos ver. Está tudo bem, doutora Celina.
Pode começar, doutora Celina. Estamos no slide dos ensaios clínicos, doutora Celina. Desculpa? Está a ouvir, Estamos no slide dos ensaios clínicos já, a seguir ao vídeo. Ah, já viram o vídeo? Já. Estou em delay, não estou a perceber. Mas ok. Não, como sou eu que estou a passar, não sei se não consegue. Quando Penso estou que eu a já passar, terminou para era o que todos. acontecia a mim. Ok, ok. Pronto, então estamos no vídeo, peço desculpa, no slide No dos oitavo ensaios slide. clínicos. Sim. Ok. Este slide é um esquema, no fundo, porque já foi também aqui referido no próprio vídeo que os ensaios clínicos fazem parte da investigação e do desenvolvimento de estudo, em que temos ali uma primeira fase, que é a fase da descoberta da molécula, ou seja, há todo um estudo inicial por parte de quem, ou de uma faculdade, ou de uma fundação, ou da própria indústria farmacêutica, que vê se há interesse numa determinada área e uma necessidade para desenvolver uma molécula, e depois passam às fases então de pré-clínica, fase de desenvolvimento pré-clínica em animais, para ver como é que o medicamento, no fundo, se é eficaz, como é que atua, e, aliás, como é que atua, porque a eficácia será nas fases seguintes, e da farmacocinética, ou seja, a farmacocinética serão como um medicamento, que processos e alterações tem no organismo, portanto, que o fármaco tem pelo organismo. Na fase seguinte, passando esta fase pré-clínica nos animais, grande parte dos medicamentos, quase 50% de medicamentos estudados, às vezes ficam aqui, ou por razões de toxicidade, ou porque do ponto de vista até comercial não há retorno e compensação financeira, não avançam. Mas se puderem avançar, então entram nas fases de ensaios clínicos, já foram comentados no vídeo, e portanto não vou aqui prolongar-me muito mais. Sabemos que estas fases são de enorme rigor, de enorme controle, há uma necessidade de haver uma inclusão com critérios bem definidos, que doentes podem entrar. Na fase 1 são voluntários saudáveis, só a partir da fase 2, então, é que é testada a eficácia do medicamento para a doença. E, portanto, na fase 3, então, aí já temos uma utilização em ensaio clínico, já numa dimensão que vai se assemelhar às condições, o mais próximo possível das condições de vida real. E, portanto, depois temos então a autorização, se estes estudos e ensaios clínicos correrem bem, estiver bem, então passamos à autorização de introdução no mercado, e vou passar agora de seguida à doutora Carla para falar sobre a parte regulamentar, as aprovações e avaliações. Olá, boa tarde. Desde já agradeço também o convite e a vossa presença. E então eu venho-vos falar um bocadinho mais da parte regulamentar. Pronto, então o que é uma AIM? Como vimos há pouco, depois da fase de todos os ensaios clínicos, para um medicamento poder ser comercializado, ele vai ter que ter uma autorização de introdução no mercado. Essa autorização vai-nos assegurar a qualidade, segurança e eficácia do medicamento. Sendo Portugal um membro da União Europeia, a aprovação dos medicamentos rege-se pelas normas e pelos procedimentos que compõem o Sistema Europeu de Regulamentação desta área. Assim, apesar de existirem 4 procedimentos para a obtenção da AIM, aquele que é mais comum e que é obrigatório na área da esclerose múltipla é o procedimento centralizado. E isso vai significar que ele vai ser gerido pela Agência Europeia do Medicamento. Na Agência Europeia do Medicamento vai existir um comitê de peritos científico que é constituído por elementos de todos os Estados-membros. E são eles que vão avaliar o processo, são eles que depois vão emitir um relatório, e depois a Comissão Europeia irá decidir da atribuição ou não da AIM. Esta AIM portanto, todos os Estados-membros estão envolvidos, e quando é concedida uma AIM, ela vai ser única e vai ser válida para todos os Estados-membros.
Agora, a segurança da utilização dos medicamentos é contínua e periodicamente monitorizada, sendo feita uma análise dos dados recolhidos depois a partir dos utilizadores, ou seja, vai sempre ser necessário, ao longo da vida do medicamento, portanto, desde que ele começa a ser comercializado, é sempre necessário avaliar a eficácia, supera sempre e a segurança, ou os benefícios superam sempre os riscos. E a este procedimento chama-se renovação da AIM. Pedi à doutora Inês se avançava. Obrigada. Pronto, todo este sistema de manutenção pode funcionar a nível nacional ou pode funcionar de uma forma concertada com os outros Estados-membros. E, se for essa a situação, chama-se, portanto, o Sistema Europeu de Avaliação de Medicamentos. Falando um pouco sobre o que é a avaliação técnico-científica. A avaliação técnico-científica vai garantir a qualidade, segurança e eficácia de todos os medicamentos que estão introduzidos no mercado ou que se encontram em ensaios clínicos, sempre com base em critérios rigorosos técnico-científicos, legislação e normas orientadoras aplicáveis. Assim, falando um pouco sobre a avaliação das tecnologias de saúde, pedi à doutora Inês, então, sim, obrigada. Pronto. Então, o que é o Sistema de Avaliação de Tecnologias da Saúde? Este sistema, ou esta avaliação, tem como objetivo conferir ao Serviço Nacional de Saúde um instrumento que permita maximizar os ganhos em saúde e a qualidade de vida dos seus cidadãos, garantir a sustentabilidade do sistema e a utilização eficaz dos recursos públicos, porque efetivamente os recursos são recursos finitos. Monitorizar a utilização e a efetividade das tecnologias, reduzir o desperdício e ineficiência, promover efetivamente aquilo que é inovação e promover o acesso equitativo a todas as tecnologias de saúde. O conceito de custo-oportunidade reflete o facto das escolhas serem necessárias por causa da escassez de recursos. E aqui eu gostaria, portanto, de dar-vos um exemplo para ser mais fácil entender a complexidade destas decisões. Assim, suponhamos que temos dois programas, duas tecnologias de saúde que nós pretendemos comprar, adquirir, portanto temos duas tecnologias, como seja o programa de rastreio do cancro do cólon e temos outra tecnologia, como seja o diagnóstico precoce da doença da atrofia muscular espinhal. Portanto, as duas extremamente importantes, mas acontece que só temos recursos para financiar uma delas. Então, se nós optarmos por financiar, por exemplo, o programa de rastreio do cancro do cólon, ele pode, portanto, o custo-oportunidade pode ser entendido como o número de anos de vida com qualidade que se poderiam ter ganho se tivéssemos investido esse dinheiro na outra tecnologia. Portanto, isto não é um custo só direto, ou seja, nós temos que pesar não só aquilo que a tecnologia nos custa, mas também temos que pesar aquilo que não ganhamos por não termos investido na outra tecnologia. Portanto, é uma decisão complexa. Assim, a avaliação das tecnologias da saúde é feita em Portugal já desde 1999, no âmbito dos processos de comparticipação e em 2007 passou a ser feita também nos processos de avaliação prévia, sempre antes da decisão de financiamento e como instrumento de apoio à decisão. O financiamento dos novos medicamentos está sempre dependente de um pedido por parte do titular da AIM ao respectivo regulador, que no nosso caso é o Infarmed. Os medicamentos que já obtiveram a autorização de introdução no mercado, incluindo as novas terapêuticas, só podem ser utilizadas pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde depois de terem um processo de avaliação prévia hospitalar concluído e positivo. Assim, os processos de financiamento dos medicamentos por parte do Estado requerem uma detalhada avaliação farmacoterapêutica. Aqui, o medicamento sujeito à avaliação terá de mostrar valor terapêutico acrescentado ou, então, pelo menos, equivalência terapêutica. Portanto, no fundo, ele terá que ser terapeuticamente melhor ou, pelo menos, tão bom como o seu comparador.
Se efetivamente existe demonstração técnico-científica de inovação ou da sua equivalência terapêutica para as indicações a que o financiamento se propõe, então passamos a fazer uma avaliação farmacoeconómica. Se efetivamente houve uma demonstração de inovação, o laboratório, portanto, o titular, pode apresentar ao Infarmed os estudos de avaliação farmacoeconómica que já tem desenvolvidos. Se não, portanto, ele poderá o fazer, à parte o Infarmed também vai fazer a sua avaliação farmacoeconómica. E aqui nesta avaliação farmacoeconómica, ou ele efetivamente é uma mais-valia, e então aí a avaliação farmacoeconómica já é mais, uma vez que temos uma inovação, já não pesa tanto. Se ele demonstrar que tem apenas equivalência terapêutica, então ele terá que ser mais barato através de um processo de minimização de custos ou então ser custo-efetivo. A avaliação das tecnologias da saúde é realizada por peritos na área farmacêutica, clínica e económica. Depois destas avaliações vai ser emitido um relatório público de avaliação e este relatório público de avaliação poderá ser para comparticipação ou para avaliação prévia hospitalar. Apesar dos relatórios, apesar destas avaliações serem comuns, portanto, o relatório público de avaliação e todo este processo é comum, tanto para a comparticipação como para a avaliação prévia, no fundo, eles depois divergem um pouco no seu conceito. E pronto, pedi à doutora Inês, então, se avançava para o próximo slide. Obrigada, pronto. Então, os termos comparticipação e avaliação prévia referem-se a processos pelo qual o Estado financia a aquisição de medicamentos. A comparticipação reflete o apoio que o Estado confere ao utente na aquisição dos medicamentos a nível da farmácia comunitária. Portanto, que é os níveis de comparticipação que nós sabemos que temos quando vamos à farmácia. Tem 4 níveis de comparticipação, inclusive há a comparticipação a 100%, portanto, se o Estado decidir ou definir, portanto, nessa avaliação que a comparticipação deverá ser a 100%, a avaliação prévia hospitalar vai possibilitar ou não a utilização dos medicamentos pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, determinando as condições de utilização dos mesmos. Portanto, não obstante o procedimento, já falei isto, ser comum, eles têm algumas especificidades. Portanto, focando-nos agora na avaliação prévia hospitalar, ela visa estabelecer assim as condições de aquisição dos medicamentos pelos hospitais. No processo da avaliação prévia vai resultar a determinação de um preço máximo de aquisição pelos hospitais, ou seja, no fundo, o valor máximo que o Estado aceita pagar por aquela tecnologia. E é estabelecido um contrato com o titular da AIM. No contrato de avaliação prévia, portanto, vai estar tudo descrito, ou seja, todas as condições de utilização, as indicações terapêuticas para a qual foi financiado, que poderão não ser todas as que são constantes do FCM do produto. Porquê? Porque, apesar de a AIM poder ser conferida, por exemplo, para 3 ou 4 indicações, se o titular da AIM, quando pediu o financiamento, só pediu o financiamento para uma das indicações, só é para essa indicação que vai ser objeto e só essa é que poderá ser utilizada portanto, a nível dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Assim, pedia à doutora Inês para passar então para as autorizações de utilização especial. Ora então, o que é uma autorização de utilização especial? Portanto, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde podem pedir autorizações de utilização especial antes de estar concluída esta avaliação prévia hospitalar. Portanto, desde a data de concessão da AIM e durante o prazo legalmente previsto para o procedimento de avaliação prévia, a cedência dos medicamentos em autorização de utilização especial tem que ser feita através de um programa próprio, que é o Programa de Acesso Precoce a Medicamentos, mais conhecido como PAP.
A submissão destes pedidos é feito no Infarmed, através de um portal próprio, que é o portal do SIADS, e a submissão é feita pela farmácia, portanto, o pedido é feito pelo clínico, portanto, pelo médico do doente, é enviado para a farmácia, é a farmácia que faz esta introdução no portal do SIADS e esta informação vai ser relativa a um doente único. Portanto, cada pedido e cada autorização vai ser concedida por cada um dos doentes. O que é que vai ser necessário constar nesse pedido? Portanto, toda a situação clínica do doente, vai ter que constar toda a terapêutica que o doente já fez e o porquê de se estar a solicitar uma autorização de utilização antes da conclusão da avaliação prévia. E isto porquê? Porque os programas de acesso precoce têm só podem ser concedidos mediante duas condições, ou seja, haver ausência de alternativa terapêutica, ou seja, não ser efetivamente uma inovação e não haver tratamento para aquela situação em específica já disponível no mercado, ou o doente correr o risco imediato de vida ou de sofrer complicações graves. Obviamente que também os PAPs, para serem, portanto, quando são submetidos, nós só podemos submetê-los desde que estejamos a falar das populações-alvo e das indicações pelos quais foi pedido o financiamento. Assim, agora gostaria só de passar muito levemente, para não estar a amassar muito e a tornar isto muito longo, a evolução da terapêutica na esclerose múltipla e nós, efetivamente, podemos ver que até 2005 praticamente só tínhamos as formulações de interferão e o acetato clatirambo. Portanto, a grande inovação na esclerose múltipla surgiu em 2005 com o aparecimento do natalizumab, um anticorpo monoclonal de alta eficácia que foi aprovado em segunda linha, ou seja, só depois de um doente ter uma falência a uma primeira linha, ou seja, uma formulação de interferão ou acetato clatirambo, é que poderia ter acesso ao natalizumab endovenoso. Em 2010, temos mais outra grande inovação e que vem preencher uma lacuna terapêutica que é o fingolimod. Portanto, além de ser a primeira terapêutica oral, é uma terapêutica que tem tanta eficácia como o seu comparador, como o natalizumab, mas tem uma grande vantagem, que era ser mais seguro. Portanto, em termos comparativos com o natalizumab, ele à altura foi considerado sendo mais seguro, sabendo nós que há uma descrição, portanto, relativamente ao natalizumab e ao vírus JC, que tem aqui algumas condicionantes. Em 2015 surgem as primeiras terapêuticas orais de primeira linha, que também foram extremamente importantes, foram e são. Porquê? Porque permitiu a uma série de doentes que tinham fobia a agulhas e a tratamentos injetáveis, conseguir ter acesso a tratamento. Portanto, havia doentes a esta fase que não estavam em tratamento, apesar de ter conhecimento da doença, por não tolerarem este tipo de terapêutica. E, portanto, isto foi extremamente importante nesta fase. Depois, avançando um pouco mais para a frente, 2017, 2018, aparecem as primeiras terapêuticas imunomoduladoras. Em 2019, o ocrelizumab, com também uma inovação, o primeiro fármaco a ser aprovado para a esclerose múltipla primária e progressiva e também com outra grande inovação que é uma administração de 6 em 6 meses. E agora mais recentemente surgimento de, portanto, novas terapêuticas de primeira linha orais, o primeiro fármaco autorizado ou aliás aprovado para a esclerose múltipla secundária e progressiva e mais recentemente fármacos de alta eficácia com administrações mais facilitadas, como sejam o natalizumab subcutâneo e o ofatumumab subcutâneo. Gostaria agora, resumidamente, de vos mostrar qual é a norma da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica. As normas orientadoras foram revistas em agosto do ano passado
e avaliando, portanto, as terapêuticas modificadoras como estão classificadas por forma clínica, nós conseguimos efetivamente verificar que neste momento, portanto, com esta última avaliação, temos uma série de terapêuticas que se encontram já com acesso em primeira linha. Pedia então para avançarmos. Assim, com o diagnóstico precoce e com este leque terapêutico todo que nós temos, houve também uma alteração do perfil do doente, ou seja, nós temos neste momento não aquele doente que nós conhecíamos há 30 anos, mas temos doentes neste momento com menos comorbilidades, que estão ativos profissionalmente, portanto que têm horários mais flexíveis, que têm uma profissão menos sedentária, ou seja, que têm que se deslocar muitas vezes fora do país e que, portanto, este tipo de terapêutica veio facilitar este acesso. Temos mulheres em idade fértil, casais jovens, adolescentes, portanto, temos uma alteração grande do perfil do doente. Além de, com a inversão da pirâmide de tratamento, em fases iniciais da doença, vai nos permitir obter melhores resultados na funcionalidade a longo prazo e na qualidade de vida dos doentes. Assim, passando aos nossos medicamentos, portanto, ao grupo de fármacos que temos no nosso hospital. Pedi à doutora Inês... não, peço desculpa, afinal ainda tenho um outro. Antes, que é a introdução de medicamentos no hospital. Pronto. Andando um bocadinho atrás, já vimos que temos que ter a AIM, a seguir temos que ter a avaliação prévia hospitalar, portanto já temos esta avaliação prévia hospitalar positiva, como é que eu consigo ter o medicamento no hospital? Primeiro que tudo, o serviço clínico tem que solicitar à Comissão de Farmácia Terapêutica a introdução do medicamento no hospital. A Comissão de Farmácia Terapêutica vai se pronunciar, baseando-se na avaliação clínica, na avaliação prévia hospitalar positiva, no financiamento, também no parecer da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica e, portanto, esperando nós que, efetivamente, este parecer venha positivo. Depois deste parecer vir positivo, a farmácia pode, então, dar início a um processo de compra. E só depois de concluído o processo de compra é que o medicamento pode dar entrada no hospital. Portanto, desde a primeira fase até à entrada do medicamento no hospital, portanto, nós temos aqui uma fase em que as coisas ainda vão demorar um pouco, portanto, não são coisas propriamente que a gente diga que estão disponíveis logo no imediato. Apesar de nós, pela experiência que temos, desde o processo que se inicia em que o médico solicita o medicamento para o doente até que ele seja aprovado, decorre mais ou menos o mesmo tempo que o doente também demora a fazer as análises, a fazer a vacinação e, portanto, mais ou menos nós conseguimos conciliar as duas coisas para não termos que esperar, termos aqui intervalos. A dispensa, se for em hospital de dia, portanto, será feita no querido esclerose múltipla. Se for uma dispensa de medicação em ambulatório, ela poderá ser feita presencialmente através da consulta farmacêutica ou através do programa de entrega em proximidade. E assim, passava agora para o próximo slide, se faz favor, em que vos gostaria só de mostrar, portanto, a evolução de tratamento no nosso centro. Portanto, ainda antes da formação do CRI, que se criou em final de 2022-2023, mas analisando, portanto, todos os doentes que nós tínhamos já desde 2021, 2022 e 2023, e aqui neste gráfico, portanto, conseguimos ver que nós temos um crescimento bastante acentuado dos medicamentos de alta eficácia, como seja os anti-CD20, nomeadamente o ocrelizumab, que é aquela linhazinha azul que está ali em cima, o ofatumumab, que também está com grande crescimento, apesar de ter tido uma introdução, portanto, mais tardia, e depois temos também, continuamos a ter um aumento a nível do natalizumab e cladribina. Portanto, nós temos um grande aumento a nível das terapêuticas de alta eficácia, temos mais ou menos uma manutenção do número de tratamentos em terapêuticas orais de primeira linha e, efetivamente,
O único grupo que nós verificamos que está em decréscimo são os interferons. Assim, passando ao próximo slide, gostaria aqui de fazer uma à parte, que é o seguinte. Temos a nossa evolução terapêutica, ou seja, nós temos desde 2021 até 2023 um crescimento exponencial do número de doentes em tratamento modificador da doença, portanto, tendo que em 2023 acabámos com 1087 doentes, e queria fazer aqui uma à parte relativamente à cladribina e ao alentuzumab, porque sendo que os dois têm ciclos de tratamento fechados, ou seja, são 2 anos consecutivos e depois há uma interrupção em que os doentes ficam sobre o efeito do medicamento, é difícil comparar o número de doentes que temos em tratamento com os outros tratamentos modificadores da doença. E por isso achei importante aqui pôr que, efetivamente, em 2023 nós já tínhamos 96 doentes que tinham concluído o ciclo de cladribina, portanto o ciclo completo, e 10 doentes que tinham concluído o ciclo de alentuzumab. Aqui só a laia de curiosidade. Efetivamente, os consumos de 2023, cerca de 60% deles encontram-se alocados ao ambulatório e 40% ao hospital-dia. Temos ali aquele zerozinho. Porquê? Porque o alentuzumab é feito em internamento devido às condições, às características do próprio fármaco e à vigilância que se pretende que ele tenha durante a sua administração e, portanto, é feito em internamento e a sua expressão deu aquele 0. Queria também só dizer que, relativamente ao ambulatório, a dispensa a nível da esclerose múltipla, cerca de 80% é feita através da farmácia de proximidade. Queria-vos só falar brevemente sobre a consulta farmacêutica. Pedi à doutora Inês se avançava então. A consulta farmacêutica é também uma inovação. O que é que se pretende na consulta? Além de conceder toda a informação ao doente relativamente à terapêutica que vai iniciar, posologia, conservação, esquecimento de sintomas, manuseamento, eventualmente efeitos adversos que possam surgir e minimização dos mesmos, identificação de comorbilidades, ou seja, de outras doenças e de outros fármacos que os doentes façam, de forma a que se consiga fazer a reconciliação, ou seja, verificação se há interações entre todos estes medicamentos com o objetivo final de efetivamente conseguirmos extrair o melhor de todos os medicamentos que o doente faz, com o máximo de segurança e o máximo de eficácia. É através da consulta farmacêutica que também fazemos a gestão da toxicidade do medicamento, como se falou naquela fase inicial daquele primeiro vídeo, em que todas as reações adversas que surjam com maior intensidade ou que apareçam com mais expressão, então nós fazemos a notificação para o Centro de Farmacovigilância das reações adversas medicamentosas. Passando ao seguinte, só falar que a assistência em proximidade faz-se nos hospitais desde 2020, que a validação é sempre feita, a validação da receita é sempre feita pelo farmacêutico hospitalar, exatamente da mesma forma que se fosse na consulta farmacêutica ou no ambulatório hospitalar. A dispensa vai ter sempre o registro da quantidade e do lote que é fornecido, permitindo sempre a rastreabilidade do medicamento, e o envio é sempre feito em segurança, estando a manutenção da cadeia de frio, quando seja o caso disso, assegurada durante todo o envio. Assim, pronto, eu acabei a minha parte e agora passo à doutora Celina, que irá falar sobre os medicamentos genéricos e os medicamentos biosimilares. Ora, muito bem. Os medicamentos genéricos e biosimilares também na área da esclerose múltipla vão surgir, já começaram a surgir os primeiros genéricos
e o biosimilar também já surgiu e vão surgir nos próximos anos alguns destes medicamentos, pelo que achámos pertinente fazer uma breve apresentação do que é o que são estes medicamentos, que no fundo acabam também por trazer algum tipo de novidade. Esta documentação que vem, tanto referente aos medicamentos genéricos como aos biosimilares, encontra-se disponível na página do Infarmed e, portanto, pode servir de consulta para mais informação. No próximo slide, começamos por falar quando é que estes medicamentos surgem no mercado. Durante os primeiros anos de comercialização, os medicamentos inovadores acabam por estar protegidos por um período de exclusividade, é um período de patente, é um período de cerca de 10 anos, em que se procura garantir a exclusividade e, no fundo, recuperar o dinheiro que foi gasto na investigação deste novo medicamento. E, portanto, depois de terminado este período de exclusividade, período de patente, em que a patente caduca, então, a partir daqui, é possível, por lei, que empresas produtoras de medicamentos possam iniciar a produção e o pedido de introdução no mercado de medicamentos genéricos e biosimilares. Portanto, só depois de 10 anos de termos no mercado de comercialização dos medicamentos inovadores, caducando a patente, é que eles podem ser pedida a sua autorização de introdução no mercado e iniciar-se a comercialização. No próximo slide, descrevo o que é um medicamento genérico. Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, com a mesma forma farmacêutica, ou seja, se é uma cápsula, se é um comprimido, com a mesma dosagem, no exemplo ali do Gilenya ou do seu respectivo medicamento, do seu genérico, que é o Fingolimod, em que têm ambos a mesma dosagem. A indicação terapêutica também tem que ser a mesma. A bioequivalência, falarei de seguida o que é que significa, mas temos que ter a mesma bioequivalência e é exigido também a mesmo nível de qualidade e rigor no fabrico do que o medicamento original, aquele que serviu de referência. Na verdade, na esclerose múltipla já vamos tendo dois, portanto, genéricos, do Gilenya, o Fingolimod, do Aubagio e a teriflunomida, que surgiram, portanto, nestes últimos anos. O estudo de bioequivalência é, no fundo, para demonstrar que existe a mesma quantidade da substância ativa no organismo, sempre que é administrada na mesma dose e pela mesma via do que o medicamento original. Ou seja, não vai ser necessário, a lei prevê que não há, ou que dispensa a execução e elaboração de ensaios clínicos para todas as fases, mas exige que se garanta que a quantidade do medicamento genérico que chega ao organismo, a substância ativa, tem que estar na mesma quantidade, desde que seja administrado pela mesma dose e pela mesma via. A partir daí, conseguimos garantir que vai funcionar da mesma maneira, que tem os mesmos efeitos adversos e a mesma qualidade. E, portanto, sim, dizemos que os medicamentos genéricos funcionam da mesma forma. Existem, e é possível que quando se faz a produção e o fabrico, o titular do AIM do genérico possa ter algumas diferenças nesses genéricos, é-lhe concedido algumas diferenças a nível dos excipientes, ou seja, aqueles componentes que não têm atividade terapêutica, mas que estão incluídos dentro do nosso medicamento, seja de um comprimido, de uma cápsula ou do mesmo de um injetável. E este componente vai servir apenas para lhe dar mais forma, a forma adequada e conveniente para depois a administração e todo o efeito do medicamento. Também é possível ter algumas variações na cor, alguns são, o original é branco e o outro pode ser, o genérico pode ser azul, o tamanho também é possível ser diferente, pode ser um maior ou mais pequeno, a forma ser oval, o original ser redondo e o genérico oval. Portanto, isto desde que
todas estas diferenças é permitido, desde que não vá comprometer a segurança e a eficácia e a qualidade do medicamento genérico, desde que seja garantido que estamos, portanto, a manter todos estes fatores, portanto, estas vantagens, então não há problema nenhum termos algumas diferenças. A outra maior diferença no próximo slide é efetivamente que estes medicamentos surgem no mercado com um custo muito inferior ao original. Isto porquê? Porque o laboratório que está a comercializar o medicamento genérico não teve o custo do desenvolvimento tecnológico com os ensaios clínicos, com toda a investigação, como o original teve. Também não vai ter que pagar o custo de marketing e de formação, muitas vezes está associado ao lançamento do medicamento originador. E a lei prevê que todos os medicamentos genéricos, quando surgem no mercado, têm que ser pelo menos 50% mais barato do que o original. E isto é o que se reflete atualmente, em que os medicamentos inicialmente surgem com menos 50%, em alguns casos, inclusivamente, chegam com menos ainda de 50%. Portanto, uma percentagem, muitas vezes, que anda pelos 80%, é bastante compensador podermos ter, no próximo slide, doutora Inês, podermos ter medicamentos genéricos que estão, portanto, sujeitos às mesmas exigências que o medicamento original, com o nível da qualidade, os mesmos critérios de aprovação, o mesmo rigor no fabrico, ser sujeito a uma farmacovigilância, ou seja, uma monitorização de todos os efeitos adversos que possam surgir, que sejam diferentes do original, mas tudo isto é exigido também ao medicamento genérico, tal como era exigido ao medicamento original. Isto para conseguirmos assegurar o maior nível de qualidade, de segurança e eficácia, mas com menor custo. Algo que eu não disse, mas que é importante, é em todas as embalagens dos medicamentos genéricos, e isto também se aplica nos medicamentos que existem nas farmácias comunitárias, todos os medicamentos genéricos têm o princípio ativo, a dosagem e a marca MG. A MG é a marca de medicamento genérico. E depois tem, na maior parte dos casos, a marca do próprio laboratório. Portanto, pode ser a Teva, se for do laboratório Teva, pode ser de uma Acor, de uma Pharmakern e por aí fora. Portanto, são estas, no fundo, relativamente aos medicamentos genéricos, o que podemos encontrar. No próximo slide, passo a falar dos medicamentos biológicos e biosimilares. Estes são alguns exemplos de medicamentos biológicos que existem para o tratamento de esclerose múltipla, conhecidos por alguns de vós. E temos um medicamento biosimilar que deriva, portanto, destes medicamentos biológicos originais, o acetato-clatiramro, em que como biosimilar, e o medicamento biológico original era o Copaxone. Nos próximos anos iremos com certeza ter, porque vai cair a patente de alguns deles, vamos ter, portanto, a comercialização e o início de alguns biosimilares, pelo que eu acho que era importante também dar-vos a conhecer um pouco sobre isto. No próximo vídeo vamos falar, vai ser apresentado, que é o vídeo dos biosimilares.
Bem, este vídeo pretendia, de facto, resumir o mundo dos biosimilares, as diferenças e como são desenvolvidos, e na prática clínica o que acontece, e já temos experiência noutras áreas, na oncologia, noutros tipos de doenças autoimunes, o que acontece na prática clínica é que quando os biosimilares são introduzidos no mercado, há a possibilidade de passarem a ser utilizados quando o doente vai iniciar uma terapêutica com esse medicamento, portanto, com esse princípio ativo, com esse biológico, mas também é possível fazer-se a mudança de terapêutica de doentes que estão a fazer o biológico original e passar a fazer o biosimilar. E isto porquê? Porque temos tudo aquilo que vimos no vídeo, temos a garantia que o biosimilar é eficaz, é seguro, tem a mesma eficácia, a mesma segurança, a mesma qualidade, mas vamos ter um menor custo associado. No ponto de vista dos genéricos, isto é equivalente, portanto acontece nos genéricos que os doentes muitas vezes estão a fazer com um princípio ativo e depois, quando o medicamento genérico entra no mercado, passam a fazer o genérico, exatamente pelas mesmas razões. E, de facto, é a grande vantagem, e eu julgo que no próximo slide já será, ia pedir então à doutora Carla, que se fazia aqui em modo já de conclusão, falar apenas das vantagens e das condicionantes. Só, portanto, para finalizar, que já vamos um bocadinho avançados, o acesso à medicação inovadora tem como vantagem a utilização, portanto, dos medicamentos genéricos e os biosimilares vão-nos conduzir a uma redução de custos, garantindo nós a mesma eficácia e a mesma segurança, e ao reduzirem esses custos nós podemos, portanto, alocar esse valor, como eu falei há pouco, portanto, os recursos são finitos, portanto, nós quando conseguimos gastar menos, temos mais dinheiro, mais recursos disponíveis para investir noutras inovações e noutras tecnologias, a maior acessibilidade ao medicamento através dos ensaios clínicos ou dos PAPs, portanto, não é necessário efetivamente só quando o medicamento fica disponível no hospital nós termos acesso ao medicamento, portanto nós conseguimos ter de uma forma precoce acesso à inovação através dos ensaios clínicos ou através dos programas de acesso precoce. A própria proximidade, a entrega em proximidade é uma inovação, uma vez que servimos um país, que não é muito grande, mas que é difícil a pessoa deslocar-se, e nós conseguimos, através da proximidade, permitir que o doente não se desloque ao hospital de mês a mês, inclusive nós conseguimos fazer a entrega nas ilhas. Temos um leque terapêutico muito alargado que adapta-se a diferentes estilos de vida, a diferentes populações e formas da doença, e como populações, como já se falou anteriormente, por exemplo, temos a pediatria, porque neste momento temos algum diagnóstico de esclerose múltipla a nível da pediatria e não há grandes estudos dirigidos efetivamente para a pediatria, portanto teve que haver relativamente aos fármacos que já estão comercializados, os laboratórios em si efetivamente investirem novamente para o estudo em novas populações e, portanto, neste momento já temos aprovações a nível da EMA para a população pediátrica. Temos também uma melhor proteção na gravidez, ou seja, nós conseguimos utilizar os fármacos de forma a que depois, durante o período de gravidez, a mulher esteja mais protegida do aparecimento de surtos ou do surgimento de um surto num pós-parto. Temos também o início de tratamento já em fases precoces e isso vai nos permitir, vai ser toda a diferença, o facto de começarmos o tratamento cedo, vai nos permitir perspectivar no decorrer da doença que
ela vai ser arrastada mais para o final, ou seja, vamos conseguir ter anos de qualidade, melhores anos e maior número de anos de qualidade se investirmos precocemente com o tratamento e falar efetivamente também na consulta farmacêutica. Relativamente às desvantagens, ia falar só, portanto, o tempo de aprovação dos medicamentos a nível nacional e local, ou seja, desde que ocorre, portanto, a concessão da AIM até que haja a avaliação prévia hospitalar, teoricamente deveriam decorrer 210 dias, se não me está a falhar a memória, 210 dias úteis. Efetivamente, os úteis significa mesmo isso, que é sempre que o Infarmed tem alguma dúvida ou pede um esclarecimento, este tempo é interrompido e por vezes conseguimos verificar que o tempo de avaliação prévia nunca é efetivamente aquele que a gente seria esperado, mas normalmente é sempre um pouco mais longo. Algumas dificuldades no acesso, tem sempre que haver investimento económico, é muito importante melhorar a literacia em saúde, por vezes é de difícil implementação por questões económicas e dificuldade de infraestruturas e logísticas. Relativamente aos ensaios clínicos, apesar de eles nos darem toda a segurança e eficácia, temos uma pequena limitação, que é o ensaio clínico é tão rigoroso, tão criterioso na avaliação do acesso, portanto, da população que entra no ensaio clínico, que nós temos aqui situações muito padronizadas. E o que é que acontece? Acontece que quando ele é comercializado e passamos para a vida real, efetivamente podemos ter aqui alguns desvios relativamente aos efeitos adversos, não que poderão acontecer efeitos adversos que acontecem só mais tardiamente e que, portanto, não foram conseguidos apurar durante o ensaio clínico, ou então, às vezes, verifica-se que a frequência com que eles surgem poderá ser diferente da frequência com que eles ocorreram no ensaio clínico. E por isso também é importante a farmacovigilância e nós construirmos esta informação, porque ao darmos o feedback ao Infarmed, ele no seu conjunto, como eu falei inicialmente, vai contribuir para o sistema de farmacovigilância que existe a nível da Comissão Europeia. E, portanto, a última limitação é que toda a medicação recente apresenta um histórico limitado e que se encontra ainda em construção e que somos nós que o vamos construir na sua utilização e na sua avaliação de farmacovigilância e notificação e construção, portanto, tornando o medicamento e o seu histórico mais sólido. E pronto, e aqui concluíamos a nossa apresentação. Esperamos que tenha ido de encontro às vossas expectativas e estamos aqui disponíveis para as perguntas que tenham sobre então, a nossa apresentação. Muito obrigada, doutora Celina e doutora Carla. Foram umas excelentes apresentações e muito interessantes. Vamos então sim abrir aqui agora uns 15 minutinhos, já vamos longos, portanto não nos vamos alongar muito mais. Já tenho aqui algumas questões no chat do Teams. Vou começar pela primeira. Temos aqui a primeira da Nicola, que diz que, portanto, pergunta se as normas orientadoras são vinculativas para o clínico. Não sei se esta pergunta é clara para vocês. Quem é que quer responder? A doutora Carla ou a doutora Celina? Doutora Carla. Ok. As normas orientadoras são para o clínico, ou seja, o clínico, portanto, o médico, só poderá utilizar um medicamento na indicação que ela está aprovada, com uma exceção, que é assim, teoricamente é assim, ele só pode utilizar um medicamento na situação que está aprovada e para a população que está aprovada e
também para aquilo que está financiado. Como eu disse há pouco, se uma indicação não tiver de ser submetida para financiamento, nós não podemos utilizar no hospital, apesar dela poder ter essa indicação clínica. Portanto, nós temos que respeitar isso. O que é que pode suceder? Pode existir uma utilização off-label. Ou seja, se o clínico pretender utilizar o medicamento numa indicação que, apesar de nós, com o conhecimento que temos do fármaco e da forma como ele atua, nós podemos previsivelmente entender que ele será útil naquela forma de doença, por exemplo, mas não está na indicação do medicamento e não está aprovado. Então, o que é que o clínico poderá fazer? O clínico pode fazer esta exposição à Comissão de Farmácia Terapêutica e, eventualmente, submeter a sua utilização como um pedido off-label. E aí, a Comissão de Farmácia Terapêutica, ou eventualmente também a Comissão de Ética, terão que se pronunciar sobre essa utilização que sai fora daquilo que está protocolado. Portanto, ele tem, efetivamente, que se reger pelas normas orientadoras. Exceto, pronto, sempre que o queira fazer, também não o pode fazer livremente. Tem sempre que fazer mediante a autorização da Comissão de Farmácia Terapêutica e dispor a situação e, eventualmente, se a Comissão de Farmácia Terapêutica assim o decidir, remeter para a Comissão de Ética. Não sei se respondi à pergunta. Penso que sim, doutora. Obrigada. Temos aqui uma outra segunda questão, da Marta. Sabemos se existe perda de medicação nova no mercado por questões puramente financeiras? Ou seja, não introdução de nova medicação que até poderia ser terapeuticamente produtiva? Não sei, queres responder, Celina? Ou respondo eu? Posso responder, ok. A avaliação que é feita por parte do Infarmed, conforme a doutora Carla respondeu, passa por uma primeira fase, fazer uma avaliação farmacoeconómica, ou seja, o medicamento tem que trazer ou vantagens, como diz, terapêuticas, ou seja, ser mais eficaz, ter melhores efeitos terapêuticos, ser melhor, ou então ser igual. Se isto passar nesta fase, numa destas duas formas, a segunda fase é económica. Portanto, eu diria que não vejo medicamentos, não me ocorre que se um medicamento for, como diz, maior terapêutico, mais produtivo, maior efeito terapêutico, se for feito um estudo e comprovado através da avaliação que tem mais efeito, então não há razão para, do ponto de vista financeiro. O que é feito depois, na segunda fase, é uma avaliação farmacoeconómica e uma negociação. E essa negociação, então, é feita entre o laboratório, titular da AIM, e o Infarmed. E com aquelas questões que a doutora Carla falou, portanto, definir o preço máximo, quais são os valores, portanto, isso sim. Agora, não me ocorre que um medicamento, por ser ou mais eficaz ou traga mais efeitos, que do ponto de vista depois, por razões financeiras, não se consiga ter a comercialização do medicamento. Portanto, queria só acrescentar, desculpa, não sei se já acabaste. Sim. Queria só acrescentar uma coisa, nesse próprio contrato que é celebrado entre a empresa e o Infarmed, não é só o valor, pode entrar o valor, ou seja, o valor que o medicamento é vendido, mas depois pode ter outras contrapartidas, ou seja, o próprio laboratório pode ter que devolver ao Serviço Nacional de Saúde algum desse valor consoante a utilização que se faz, ou seja, quanto por cada medicamento, imaginemos, eu pago, vou inventar valores, pronto, eu pago 500 € por este medicamento, mas por cada medicamento que eu compro, o laboratório poderá devolver ao Estado parte desse valor. Portanto, e isso é tudo negociado na parte financeira, portanto, na parte farmacoeconómica e no contrato que é celebrado quando é feito o relatório
de avaliação prévia. Portanto, eu também concordo, não há nenhum medicamento que eventualmente tenha um bloqueio porque, e que efetivamente mostre inovação. Portanto, isto é extremamente importante, porque não é simplesmente é mostrar a inovação e mostrar a equivalência. Equivalência significa que, relativamente ao comparador, e o comparador pode ser outro medicamento ou pode ser os melhores cuidados de saúde que se possam prestar, ou seja, o comparador, o que é que define o comparador? É aquilo que na prática clínica se está a utilizar naquele momento. Portanto, ele tem que ser ou melhor que o comparador, ou seja, tem que ser melhor do que aquilo que já temos, ou então, se ele é tão bom como aquilo que já tenho, faz sentido, então, eu querer pagar menos por uma coisa que é semelhante àquilo que eu já tenho, pode ser ligeiramente diferente, ou seja, pode ter algumas melhorias, pode ter menos efeitos adversos, pode ter uma toma eventualmente mais facilitada, pode ter outras vantagens, mas que efetivamente, se nós compararmos os dois medicamentos, eles são equivalentes. Se eles são equivalentes e fazem o mesmo, faz sentido que então a gente diga, então, queremos negociar o preço. Penso, pronto, era isto que eu gostaria de dizer. Obrigada às duas. O Afonso Freitas pergunta, portanto, diz que tentou tomar o biosimilar do Capaxone, mas sentiu dores musculares, coisa que nunca aconteceu com o Copaxone, assim é que é, exatamente. Isto é efetivamente possível num biosimilar? E se porventura fosse genérico, a probabilidade e efeitos secundários seria menor? Qual a razão de se optar por biosimilares em vez de genéricos? Eu posso responder. Quem quer responder? Quando se faz, o caso do Afonso, quando passamos para um biosimilar, ou seja, o doente está a fazer um biológico e depois vai fazer o seu biosimilar, podem surgir, como em qualquer medicamento, e o que está previsto e o que acabei por falar, era que pode haver efeitos adversos, ou seja, é expectável que os efeitos adversos sejam os mesmos que o original, mas pode haver diferentes, sendo que, portanto, esses efeitos adversos até pode acontecer que estão descritos em ambos, não acontecer num e acontecer com o outro. Isso pode acontecer, portanto, isso pode acontecer mesmo quando passa por qualquer outro medicamento, porque está descrito nos dois. Pronto. Isso é possível. Relativamente, pode-se fazer informar o Infarmed, fazer aquela, como falou a doutora Carla, ou seja, está incluído no sistema de farmacovigilância, que é notificarmos a entidade reguladora que existe, que pode haver que tem este efeito adverso, mas que está descrito também no seu RCM, ou seja, na literatura, nos estudos que foram efetuados. Relativamente, razão por começar um biosimilar ou razão por começar um genérico, quando tem a ver pura e simplesmente com o princípio ativo, com a molécula, com o medicamento que se quer utilizar. Se o médico entender que naquela situação clínica deve ser usado e utilizado aquele determinado medicamento biológico e já existir o seu biosimilar, que é aquele princípio ativo, aquela molécula, aquela substância ativa, então inicia com o biosimilar. Se o médico entender que deve, naquela situação clínica, utilizar o medicamento que é de síntese química e que já tem medicamento genérico, então pode optar por iniciar o genérico. Ou seja, quando falamos o iniciar biosimilar e o genérico, está sempre na sua base a utilização com o princípio ativo. E depois, se já existir biosimilar e for esse biológico que queremos fazer, então começamos com o biosimilar. Se for
um medicamento, o original for de síntese química e já existia genérico. Então começamos com o genérico. Portanto, não é impedido, não é começar e porque é que não se começa o outro. Portanto, tem tudo na base a indicação clínica. Eu não sei se consegui responder à questão, mas... Penso que sim. Penso que sim, doutora, obrigada. Obrigada. O Bruno Amaral pergunta-vos, portanto, ele apresenta aqui o projeto desenvolvido por ele, que é o Gregory MS. Portanto, é um projeto desenvolvido por ele que usa inteligência artificial para identificar novos tratamentos e medicação. Ele gostaria de saber se conhecem este projeto. Se não conhecem, gostaria de que pudessem aceder ao site. Portanto, está aqui no chat. Todos poderão clicar no link e saber mais sobre este projeto, porque o Bruno gostaria de saber se realmente é útil e o que poderá fazer mais para tornar este projeto ainda mais útil. Não sei se a doutora Celina e a doutora Carla conhecem este projeto ou não. Eu acho que o Bruno já me tinha falado deste projeto. Eu confesso que acabei por não ir ver, mas é curioso e interessante que possa haver este tipo de desenvolvimento. E sim, não conheço, mas fica aqui o compromisso que vou em algum momento aceder e conhecer um pouco mais sobre este projeto e quiçá, podermos interagir de alguma forma, porque as tecnologias e a inteligência artificial podem ser sempre úteis. Mas sim, fica aqui o convite para todos, para vermos. A SPEM está a apoiar este projeto também. Inclusive vamos entrevistar o Bruno no nosso próximo boletim da SPEM. E assim também poderão saber um bocadinho mais sobre a origem e o desenvolvimento deste projeto. Tenho aqui também uma outra questão que penso que seja a última, do António Santos Silva. Portanto, Foralumab, novo medicamento em fase de teste nos Estados Unidos para esclerose múltipla primária progressiva, quando chegará a Portugal? Administrado por inalação, diminui dificuldade cognitiva e de locomoção. Conseguem responder a esta pergunta, doutoras? Quando teremos em Portugal este medicamento? Pronto, eu não sei se eventualmente ele já estará em fase de ensaio clínico, mas uma coisa são os Estados Unidos, outra coisa é a União Europeia. Portanto, nós regemos-nos pelas regras da União Europeia, portanto temos a agência, temos a EMA, que é a Agência Europeia do Medicamento. Portanto, normalmente os medicamentos costumam ser sempre aprovados primeiro nos Estados Unidos e depois diria que se calhar a EMA, na minha perspectiva, se calhar é um bocadinho mais conservadora e demora sempre um bocadinho mais. Eu não sei se eventualmente o medicamento até já pode estar em ensaio clínico. Eu pessoalmente não conheço. Não sei se a doutora Cristina, como ela está mais envolvida nos ensaios clínicos, se tem conhecimento do facto. Não tenho. Não, temos alguns ensaios clínicos no nosso centro, mas não temos sequer nada previsto com este medicamento experimental. Por isso, não. Acho que, António, não lhe conseguimos ajudar muito mais do que isto. O Bruno acrescenta-nos aqui que existem 2 ensaios clínicos para o Foralumab e que podem ser também consultados no site do projeto, do Gregory MS. Ora, aqui está. Pronto. Exatamente. Aqui fica o desafio, exatamente. Temos que ir conhecer. Muito obrigada. Muito obrigada, Bruno. Obrigada a todos também. Bom, penso que este espaço de perguntas e respostas. Antes de encerrarmos o webinar, quero só lembrar ou anunciar para quem não sabe que teremos já o próximo webinar, já está marcado para dia 7 de junho. O tema vai ser mais saúde, mais qualidade de vida, adesão à terapêutica, gestão de risco, segurança na decisão. Terá como oradoras, speakers, a enfermeira Ana Sousa e a enfermeira Isa Oliveira Silva, ambas do Querido Esclerose Múltipla.
O link de inscrição para este webinar será divulgado em breve, nas próximas semanas, através das comunicações aos utentes e através das nossas redes sociais. Quero agradecer muito à doutora Celina e à doutora Celina Rodrigues e à doutora Carla Arriegas pela vossa disponibilidade, pelas excelentes apresentações. Obrigada também à doutora Inês Chaves pelo apoio. Resta-nos agradecer o vosso interesse e participação neste encontro, mais um encontro da Academia da Pessoa com Esclerose Múltipla. Quero dizer-vos que foi um prazer estar aqui convosco e partilhar este conhecimento com todos vós. Desejo-vos um excelente fim de semana e até ao próximo webinar. Boa tarde, bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigada. Obrigada, boa tarde.